Boa noite a todos. Meus queridos, quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor novamente na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos fazer uma leitura do verso de número 7 até o verso de número 13. Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 13. Daremos continuidade nesta noite à nossa exposição na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 7, do verso 7 ao verso 13, que nos diz assim: Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando por ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor Deus, graças te rendemos pela oportunidade de estarmos aqui, porque sabemos que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que acabou de ser lida. Rogamos a Ti que o Teu Espírito possa nos capacitar a compreendê-la nesta noite. Nos ajude, Senhor, a estarmos com os nossos corações atentos, desejosos e, de fato, abertos para recebermos a boa semente que é a Tua palavra. Abençoe a vida de cada um daqueles que aqui se encontram, aqueles que estão acompanhando também pela transmissão. Que a Tua palavra, Senhor, ela não venha a, de fato, não volte vazia, mas que ela possa cumprir o propósito que o Senhor mesmo designou para ela. Ajuda-nos, ó Deus, a, de fato, ouvirmos de maneira sábia a Tua palavra, retendo-a no coração, guardando-a no coração, para não pecarmos contra Ti, para vivermos para a Tua glória, para fazermos a Tua vontade. Assim eu te peço, assim eu te rogo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, os parasitas, eles são um dos seres vivos mais oportunistas, mais sorrateiros e com um alto potencial destrutivo que existe na natureza. Veja, os parasitas, eles são inclusive capazes de levar um ser humano à morte. Os parasitas, eles entram no corpo de uma maneira extremamente sutil, de uma maneira sorrateira, eles habitam por longos tempos e, se alimentando ali do seu hospedeiro, eles acabam, na maioria das vezes, levando o seu hospedeiro à morte. Assim como os parasitas, o pecado, de uma forma oportunista, de uma forma sorrateira, adentrou a existência humana, adentrou a este mundo maravilhoso criado por Deus. O pecado passou a habitar a criação, se beneficiando das coisas boas da criação para se propagar, para causar destruição. Um exemplo disso, queridos, que nós podemos mencionar é a forma como o pecado parasitou a lei do Senhor.
E a lei de Deus, que foi nos dada para a vida, acabou se tornando em um instrumento de morte. Hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, queridos, o que o pecado fez com a lei de Deus, como ele, prevalecendo-se da lei, acabou se utilizando dela para nos trazer a morte. Em contrapartida, também vamos ter a oportunidade de ver qual foi a solução dada por Deus para destruir esse parasita chamado pecado. Queridos, nas últimas mensagens nós temos aprendido com o apóstolo Paulo, por meio de ilustrações que ele tem feito aqui na carta aos Romanos, ilustrações muito interessantes, ilustrações que nos ensinam a respeito da salvação, nos ensinam a respeito de quem nós éramos, o que Jesus fez por nós e quem nós somos hoje. Nós vimos até aqui, queridos, Paulo tratando a respeito dessa questão das ilustrações para mostrar a nossa salvação, para mostrar que de fato hoje nós somos salvos pela graça de Deus, mas que o fato de sermos salvos pela graça de Deus, isso não significa que agora nós temos uma licença para viver no pecado. A salvação pela graça, ela jamais deve se tornar um incentivo para que o homem viva no pecado. Então Paulo explicou isso mostrando duas ilustrações. Nós vimos aqui, a primeira que Paulo utilizou era justamente uma transferência de escravidão. Paulo se utilizou da escravidão como uma analogia, como uma ilustração, para mostrar que nós antes éramos escravos do pecado, vivíamos para o pecado e a consequência disso era a morte. Só que Cristo, ele, por meio do seu sangue, ele nos comprou, nós agora pertencemos a ele, nós agora servimos a ele. Agora somos chamados a obedecer a um novo Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. Antes estávamos debaixo do jugo do pecado, vivíamos para satisfazer as vontades da carne e dos pensamentos, agora somos servos de Cristo, vivemos para a obediência a Cristo, a obediência à justiça. Foi essa a primeira ilustração que Paulo utilizou. Na semana passada, nós vimos que Paulo utilizou uma segunda analogia para retratar a nossa salvação pela graça. Ele tratou a respeito do casamento. E ele mostrou que antes nós estávamos casados com a lei de Deus, e o resultado disso qual era? Pecado e morte. Entretanto, quando nós morremos com Cristo, nós nos livramos do casamento com a lei e podemos agora nos casar com o Senhor Jesus Cristo, porque a morte anulou aquele antigo pacto que nós tínhamos com a lei, também chamado de pacto das obras, nos dando a oportunidade de agora termos um novo pacto, um pacto com Cristo, o pacto da graça. Certo? Entretanto, queridos, o apóstolo Paulo, ele não queria dar a entender ou deixar transparecer, ou que ninguém, por um acaso, viesse a cogitar a possibilidade de que ele estava indo contra a lei de Deus. E nós vamos perceber aqui que ele faz questão de fazer uma defesa da lei, a partir aqui do verso de número 7. Ele vai mostrar que a lei é boa, o problema não está na lei, o problema está neste parasita chamado pecado, que habita em nós e que se aproveita da lei para nos incentivar a pecar e para nos fazer morrer. Então, com base nisso, eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite no seguinte tema: o parasita pecado e a santa lei de Deus. O parasita pecado e a santa lei de Deus. Nós vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro ponto: a lei do Senhor é boa e devemos amá-la.
a lei do Senhor é boa e devemos amá-la. Veja, como eu disse, Paulo terminou a sessão anterior falando de uma forma que alguém poderia pensar que ele era contrário à lei, ou que ele estava falando mal da lei. Não era o caso. Veja aqui o verso 6, veja que alguém poderia chegar a essa conclusão até de forma errônea, pela maneira como ele falou. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, alguém poderia ler esse texto e chegar à conclusão, de forma errada, de que Paulo estava contra a lei, de que Paulo estava aqui mostrando que a lei não era uma coisa tão boa, ou que ele estava falando mal da lei de Deus. E não era o caso. E como ele já tem feito aqui na carta aos Romanos, o que é que ele faz? Ele se antecipa e faz uma pergunta retórica. Que diremos, pois? É a lei pecado? E a resposta é: de modo nenhum. E aqui, queridos, Paulo ele começa, como eu disse, uma defesa maravilhosa da lei de Deus, mostrando que o problema não estava na lei. Veja o verso 12, o que é que ele vai falar sobre a lei de Deus? Veja aí o verso 12. Por consequente, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. Ele diz que a lei de Deus é santa, justa e boa, meus queridos. E veja, quem está falando aqui não é Saulo de Tarso, aquele fariseu que se achava cumpridor da lei. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo convertido, é o apóstolo da graça. É ele quem está dizendo que a lei é boa, é ele quem está dizendo que a lei de Deus é santa e justa. É importante nós termos isso em mente, queridos, porque infelizmente ainda paira no meio evangélico brasileiro uma falsa ideia de que a lei de Deus não é uma coisa boa, ou que de alguma forma nós precisamos nos livrar dela. Nós estamos no período da graça e não no período da lei. E veja, queridos, isso é uma concepção, como eu disse, equivocada. É a lei pecado? Paulo responde: de modo nenhum. Não há nada de errado com a lei é boa, é justa, é santa. Às vezes quando você vai dizer: olha, meu querido, a Bíblia ensina que a conduta do cristão deve ser assim. Olha, a Bíblia ensina que no culto nós devemos proceder assim. Aí as pessoas se levantam e dizem: não, mas isso é coisa da lei, eu não vivo na lei, eu vivo na graça, eu vivo no tempo da graça. Mas, meus queridos, essa é uma concepção equivocada, e eu digo a vocês porque a lei de Deus, ela é uma expressão do caráter de Deus. Deus é santo, logo a sua lei é santa. A lei de Deus, ela é uma expressão da graça de Deus para conosco. Veja, só o fato de Deus mostrar para nós a sua vontade, revelar para nós o que Ele quer de nós, isso é graça. Então, queridos, não há nada de errado com a lei de Deus. Aqueles que pensam que a lei de Deus é algo ruim, precisam explicar. Deus criaria algo ruim? Paulo responde de forma muito categórica: de modo nenhum. Ela é a expressão do caráter de Deus. Não há nada de errado com a lei de Deus. Então, nós precisamos entender, queridos, que a lei de Deus, ela é santa, porque Deus é santo. Deus é separado do pecado. Então, a lei de Deus é justamente a expressão da vontade de Deus para as nossas vidas, para vivermos em santidade. A lei de Deus, ela é justa, e Deus não pede na sua palavra nada que seja injusto, muito pelo contrário, a lei de Deus, ela é justa.
e poderíamos dizer até que vai além. Ela de fato, ela promove a justiça entre os seres humanos. A lei de Deus, meus queridos, ela é boa porque ela quer o nosso bem. Ela foi dada a nós para que pudéssemos obedecê-la e assim vivermos de maneira feliz. Então a lei é boa, ela não é ruim. Quando ela diz assim, não adulterarás, ela está protegendo o casamento, ela está protegendo a sua santidade pessoal. Quando ela diz, por exemplo, não matarás, ela está protegendo a vida. Quando ela diz que nós não devemos dar falso testemunho contra o nosso próximo, ela está buscando proteger a reputação do outro. Quando ela diz que nós não devemos cobiçar, ela está buscando proteger tudo aquilo que pertence do outro, o cônjuge do outro, os bens do outro. Quando ela diz que nós devemos honrar pai e mãe, ela está buscando proteger as autoridades instituídas por Deus na família, na igreja, na sociedade. Quando ela diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do Senhor. Ela está querendo preservar, de fato, a verdadeira religião. Então, queridos, ela é santa, ela é boa, não há nada de errado com ela. O problema, volto a dizer, somos nós. Eu digo a você, querido, que uma das coisas mais benéficas para a sua alma é justamente você meditar na lei de Deus. Utilizá-la para saber quem Deus é e também para saber quem você é. Deixe que a lei de Deus possa mostrar a você quem você realmente é. Deixe que a luz dela possa penetrar nos quartos escuros do seu coração. Ela lance luz lá dentro, para que você possa então ver a sujeira que está lá e buscar tirar aquela sujeira da sua vida. Somente quando nós percebemos que há sujeira e que reconhecemos a necessidade de uma limpeza, de uma purificação que só Cristo pode fazer em nossas vidas. Um cristão verdadeiro precisa amar a lei do Senhor, precisa gastar tempo com a lei do Senhor. Esse é um exercício, meus queridos, que cabe a cada um de nós. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ver nesta noite. A lei é boa e nós devemos amá-la. Talvez você pergunte, mas espera aí, pastor, o senhor está dizendo que a lei é boa, não é? Se ela é boa mesmo, por que Paulo está dizendo aqui que o mandamento resulta em morte? Por que Paulo compara a lei com um casamento ruim? O senhor está dizendo que ela é boa? Tá. E aí entra o nosso segundo ponto. O pecado se utiliza da lei para trazer a morte. O pecado, ele se utilizou da lei, ele parasitou a lei de Deus para trazer a morte. Veja o que é dito aqui a partir do verso de número 7. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando por ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado em mim e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. É interessante como Paulo aqui, ele explica como o pecado, ele se utilizou da lei para
nos matar. E eu gostaria de destacar aqui algumas características que Paulo vai trazer aqui a respeito da lei de Deus. Primeiro, a lei de Deus, ela vai, de acordo com Paulo, declarar o que é o pecado. Veja que ele diz aqui: mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. O que ele está dizendo aqui, meus queridos, é que Deus, por meio da sua lei, Ele ilumina o nosso entendimento para que nós possamos então enxergar corretamente quem nós somos, enxergar o quão pecadores nós somos. Os irmãos lembram quando nós, alguns anos atrás, estudamos aqui os 10 mandamentos, e eram estudos profundos e que incomodavam, e que nós saímos daqui todos machucados, a começar de mim, porque a lei de Deus, ela revela como nós estamos desobedecendo a Deus. A questão é como nós podemos saber o certo e o errado, o que é certo, o que é errado, se não houver um padrão universal definido. Como é que nós podemos saber o que é certo e o que é errado? Veja, muitos pensam que leis e regras são coisas que são determinadas, por exemplo, pelas culturas. O que é certo nessa cultura não é certo naquela cultura. Algumas pessoas pensam isso. É claro, nós entendemos, obviamente, que existem questões que são próprias de cada cultura, porém, o que a palavra de Deus diz é mandamento, é indiscutível, vale tanto aqui, quanto no Japão, quanto na África, quanto qualquer país que seja, porque a lei de Deus, ela de fato é eterna, ela transcende questões culturais. Matar é errado aqui e em qualquer lugar do mundo. Tirar a vida de uma outra pessoa de forma injusta é errado aqui em qualquer outra parte do mundo. Adulterar também, desobedecer aos pais também, cobiçar o que é do outro também. Os 10 mandamentos não são uma lei cultural que só serve para os judeus. Não. Os 10 mandamentos são uma expressão de quem Deus é. E por isso que, de fato, ali nós temos a vontade de Deus para as nossas vidas, para vivermos em santidade, assim como Ele é santo. Paulo não está dizendo também, queridos, aqui, que não existiria mal se não houvesse lei. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que nós não teríamos como saber o que é certo e o que é errado sem a lei de Deus para nos mostrar. A lei nos ajuda a identificarmos o pecado. A lei de Deus, ela de fato é algo que não é relativo. A lei de Deus é absoluta, ela chama de certo o certo e o errado de errado. E não há margem para discussão. É muito interessante, queridos, como as pessoas, elas são tendenciosas a não se enxergarem como grandes pecadores. Você já percebeu isso? Pergunte às pessoas com quem você convive, né? Pergunte lá no seu trabalho, pergunte lá na sua escola. As pessoas, elas vão dizer: olha, eu não sou perfeito, mas eu também não sou tão ruim quanto essas pessoas que existem por aí, que cometem crimes horrendos, bárbaros e que são presas, né? As pessoas, elas não se percebem como grandes pecadores porque elas não conhecem a lei de Deus. Quando alguém, de fato,
se depara com a verdadeira luz da lei de Deus, que mostra quem nós somos, aí sim, essa pessoa, ela começa a entender de fato quem ela é. E eu alerto a você, quanto mais você aprender da lei de Deus, mais você vai ver a enormidade do seu pecado. Por isso, meus irmãos, que você vai ver que aqueles irmãos que são mais maduros na fé, eles são mais humildes. Eles são mais humildes do que aqueles que são imaturos, não é? Por quê? Porque com o passar do tempo a lei do Senhor vai mostrando os pecados da vida. Inclusive aquilo que nós achávamos que era tão bom em nós, a lei vai mostrar que até ali está manchado pelo pecado. Esse era o segundo ponto, esse é o primeiro ponto aqui deste segundo. Segundo lugar, Paulo também vai falar aqui e dizer que a lei vai dizer também que a lei provoca o pecado. Veja só, verso 8. Mas o pecado, tomando por ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Essa palavra significa desejos. Porque sem lei está morto o pecado. O que Paulo está dizendo aqui, ensinando aqui, meus queridos, é que o pecado, ele se aproveitou do mandamento de Deus, da lei de Deus que é santa, justa e boa, para despertar em nós o desejo por quebrar este mandamento que nós recebemos. Ou seja, aquela tendência do coração humano de achar que as coisas proibidas, elas são justamente aquelas que vão nos dar mais alegria, mais satisfação, mais prazer. O mero proibir faz com que o pecador queira pecar. O pecado desperta em mim o desejo, não é, de pecar por causa do mandamento. O pecado se prevalece da lei para cumprir os seus planos horrendos. O pecado se utiliza de algo bom, santo e justo para nos causar a morte. O pastor Augusto Nicodemos, em seu comentário, comentando o texto passado, os 6 primeiros versos, ele fala a respeito de uma situação dentro de uma igreja católica, de uma professora que disse para os adolescentes: olha, não leiam o livro de Cantares, porque se trata de um relacionamento entre homem e mulher. Quando os meninos chegaram em casa, adivinha qual foi o livro que eles procuraram para ler? Me lembro, na minha infância, na casa da minha avó, tinha um quintal enorme e um jardim belíssimo, cheio de plantas, de frutas e uma variedade enorme. E uma das minhas primas estava conosco, jovenzinha, e aí os meus tios disseram: olha, você pode provar aqui, só não vá provar daquela vermelhinha ali chamada pimenta, não coloque na boca. Quando a gente sai, voltamos para a cozinha, lá vem ela chorando. Adivinha por quê? Porque ela tinha colocado a pimenta na boca. Isso mostra, meus queridos, que de fato o pecado, ele se prevalece do mandamento, como que tentando nos enganar, dizendo: olha, vai ser mais gostoso, isso aí que estão dizendo para você não fazer, faça. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, queridos, porque o pecado, ele se prevalece, inclusive, ele é tão maligno, que ele se prevalece, inclusive, de algo que é bom, que é santo, que é justo, que é a lei de Deus, para nos levar a pecarmos e experimentarmos a morte. Em terceiro lugar, Paulo também vai dizer que a lei de Deus condena o pecado, verso 9. Outrora sem lei eu vivia, mas sobreveio o preceito e reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou.
Paulo aqui conta que ele está contando a respeito de uma experiência dele, né? Aqui é autobiográfico. Paulo está dizendo aqui que enquanto ele vivia ali no judaísmo, não tinha um conhecimento verdadeiro da lei de Deus, o entendimento dele não tinha sido iluminado pelo Espírito Santo para compreender, ele vivia tranquilamente, ele achava que ele era cumpridor da lei, ele achava que ele estava abafando, né? Não, eu cumpro tudo isso, que como um jovem rico, né? Não, tudo isso eu cumpro desde a minha juventude. Então, ele vivia tranquilamente, achando que, de fato, ele estava muito bem obrigado com respeito à lei de Deus. Mas a lei de Deus, uma vez que o Espírito Santo nos dá a iluminação, e na conversão isso é um processo impressionante, porque para que o homem possa sentir necessidade de Cristo, ele tem que se deparar com a realidade da lei, o quão pecador ele é, a consequência disso que é a morte, a condenação eterna, para que ele possa desejar a Cristo. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não vai ser doce. Enquanto o homem não tiver uma real consciência de quem ele é, do quão pecador ele é, do que o pecado dele vai trazer para a vida dele, a condenação eterna, ele não vai desejar Cristo. Mas Paulo, ele passou por esse processo aqui de que ele entendeu, ele vivia tranquilamente, mas uma vez que ele entendeu que ele não cumpria a lei de Deus, que ele era um pecador, que ele estava condenado, foi aí então que, de fato, ele buscou a Cristo e buscou a salvação. A lei de Deus, ela mostra, ela declara que aquele que peca merece morrer, que o salário do pecado é a morte. E o homem precisa desse conhecimento, ele precisa entender que ele está completamente perdido para que ele possa ser salvo. É por isso que faz parte, sim, da pregação genuína do Evangelho, nós ressaltarmos a lei, a condenação, para que depois a gente possa falar das boas novas em Cristo Jesus. O verso 13 resume tudo isso. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneiramente maligno. Paulo está nos ensinando aqui, queridos, que o pecado ele é tão maligno, que ele é capaz de pegar a lei de Deus, uma verdadeira bênção de Deus para as nossas vidas, e transforma a lei de Deus em um instrumento de morte. E sim, a lei me condena, mas a culpa não é da lei, a culpa é minha. Ao exigir de mim o que eu não faço, a lei me condena, a lei me leva à morte, mas o erro não está na lei, o erro está em mim, eu não consigo obedecê-la, eu permito que o pecado prevaleça em mim e eu venha quebrar a lei de Deus. Isso mostra, queridos, a malignidade do pecado. O pecado não é brincadeira, nós não podemos brincar com ele, nós não podemos achar que podemos viver uma vida associada com o pecado. Meu querido, minha querida, se você de alguma forma ainda pensa assim, abandone esse pensamento hoje, porque o pecado ele é maligno, ele é terrível, ele só causa destruição e morte. Esse parasita, ele de uma forma tão sorrateira e oportunista, se aproveitou da lei para nos matar. É certo que a lei expõe, provoca e condena o pecado, mas não é responsável pelo nosso pecado, nem pela nossa morte. Mas a culpa está em nós.
Agora a questão é, esse é o nosso destino? Será que esse parasita, ele vai nos levar à destruição e também ser destruído? Será que o nosso destino é a morte, é sermos todos condenados juntos com o pecado? E assim nós vamos para o nosso terceiro ponto. A lei trouxe a morte, mas ela também pode trazer a vida. A lei trouxe a morte, mas ela também pode trazer a vida. Vamos ver os versos 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Veja, como é que a lei ela vai ser útil para resolver o nosso problema? Se de fato, por causa dela ou por meio dela, o pecado se prevaleceu para despertar em nós mais desejo de pecar. Será que a solução então é nós abandonarmos a lei de Deus? Será que a solução de fato é jogarmos ela fora? Será que a solução vai ser Deus dizer assim, não, sabe de uma coisa, eu vou deixar minha lei aqui de lado, eu vou salvar todo mundo, e assim a gente resolve essa questão? Qual é a solução para o problema do pecado? Veja, a lei ela é útil, com certeza. Por quê? Porque ela desmascara o pecado. Ela desmascara o pecado. Ela é útil porque ela mostra quem nós somos, ela mostra nosso estado de miséria e de merecida condenação. Ao mesmo tempo que ela também aponta para a solução. Paulo, ele achava que ele era um verdadeiro guardião da lei, né? Mas aqui ele nos explica como a lei de Deus fez com que ele se enxergasse corretamente, não é? E ele fala aqui de um pecado em específico, e um mandamento específico. Qual foi? Não cobiçarás. Esse mandamento, ele de fato fez com que Paulo tivesse o entendimento dele aberto. Claro que o Espírito Santo, por meio do mandamento, fez com que Paulo compreendesse de fato quem ele era e que ele era um miserável pecador. Por que Paulo fala, não é, da cobiça em si, né? Porque, veja, é muito interessante como nós, eu já mencionei isso aqui, nós não nos achamos, não nos enxergamos, não nos vemos como grandes pecadores, não é? Nós muitas vezes somos muito malandros, não é? Na hora de admitir os nossos pecados, porque o cidadão ele pensa assim, bem, eu nunca me deitei com uma outra mulher que não foi a minha mulher, então eu nunca adulterei. Eu nunca peguei nada lá no supermercado e trouxe para cá, então eu nunca roubei. Eu nunca dei falso testemunho, não é? Acabou de dar, né? Mas ele acha que não deu. Eu nunca dei falso testemunho de ninguém. Nunca fui lá no tribunal dar falso testemunho de ninguém. Então eu estou bem. Eu estou bem em relação à lei. Eu cumpro a lei. Se é esses os mandamentos, eu cumpro, então está tudo certo. Só que o Francis Schaeffer, no seu livro Verdadeira Espiritualidade, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: se algum tolo acha, na sua ignorância, que ele pode passar pelos 10 mandamentos, quando ele chegar no último, ele vai ver que não vai passar. Porque a lei, ela vai para dentro do coração do homem e diz assim: não cobiçarás. Quem é que não cobiça? Quem é que não cobiça? A lei mostra que de fato o homem é transgressor, porque ele cobiça. É interessante, queridos, porque esse mandamento da palavra de Deus, o não cobiçarás,
ele vai mostrar justamente aquilo que, ele vai atacar aquilo que é nosso coração, porque muitas vezes nós somos invejosos, como nós estudamos aqui, nós somos descontentes, por isso que nós cobiçamos o que é do outro, nós não nos alegramos com o outro quando o outro consegue alcançar uma vitória que nós tanto almejamos. O que é isso? É cobiça. Então, a lei de Deus um dia fez com que Paulo percebesse o que estava lá o tempo todo. Não que a lei tornou ele pecador, apenas a lei revelou quem ele era. A lei, ela foi como um raio-x espiritual dele. E de acordo com o texto, o mandamento foi esse: não cobiçarás, que Deus usou para mostrar a Paulo que de fato ele era um terrível pecador. É interessante que a questão tratando do mandamento em si, não cobiçarás, nós estudamos, né? É um mandamento que diz que nós devemos ser contentes com aquilo que Deus nos dá, que nós não devemos invejar aquilo que é do outro. E é interessante porque alguns comentaristas dizem que você nunca quebra os outros mandamentos sozinhos, mas você sempre quebra os outros mandamentos com esse: não cobiçarás. Quando você adultera porque você cobiçou a mulher do outro, quando o homem ele não adora a Deus, é porque ele está cobiçando a glória que pertence ao Senhor. Quando ele furta, é porque ele cobiçou aquilo que não era dele. Então é interessante como a lei de Deus ela mostra, e óbvio, claro que é importante nós entendermos que não é que é importante deixar claro, não é que porque a pessoa ela não se deitou com uma mulher que não era sua esposa, ou com um homem que não era seu esposo, que ela cumpre o mandamento. Nós entendemos aqui, nós vimos aqui no estudo que esse é o mandamento, mas o que o espírito da lei é que você deve ser fiel, inclusive nos seus pensamentos. Por isso que Jesus disse: se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela. Se você odiar o seu irmão, você já quebrou o mandamento: não assassinarás, no seu coração. Então nós somos transgressores da lei, não apenas externamente, mas também internamente. O mandamento da cobiça, ele apenas deixa isso mais claro possível, é explícito isso. Mas os outros todos, o homem não idolatra quando ele meramente ele se curva, mas muitas vezes o ídolo está lá no coração, é aquilo pelo qual ele vive, é aquilo que dá significado à vida dele. Ele ama aquilo, às vezes é o dinheiro, às vezes é o prazer, às vezes é a opinião dos outros, enfim. Então, queridos, a lei de Deus ela desmascara o pecador, e isso ajuda no processo de salvação. A cobiça, queridos, ela estava lá desde o Éden. Lembra que lá no Éden, Eva cobiçou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então ela cobiçou o fruto proibido. Deus dissera: não vá, não coma. Mas ela viu, ela desejou, ela cobiçou. E assim, se você for ver nas escrituras, você vai ver vários casos. Por exemplo, Abel, Acã, Davi, Absalão, Ananias e Safira. Se você examinar as escrituras, você vai ver a cobiça arruinando pessoas, famílias, cidades, países. Veja, só que a lei do Senhor, ela de fato pode
mostrar quem nós somos. Paulo descobriu quem ele era por meio desse mandamento, não cobiçarás. E Paulo diz aqui no verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ou seja, a lei de Deus, ela não foi projetada por Deus para nos dar morte. Paulo diz aqui, a lei foi nos dada para nos dar vida, para trazer vida. Mas o que aconteceu? Por causa do pecado, ela acabou se tornando um instrumento de morte, porque eu não consigo obedecê-la. Enquanto Paulo não entendeu isso, ele achava que ele estava bem demais, não é? Mas quando ele entendeu, ele viu que ele estava perdido, ele viu que ele estava condenado. Mas a pergunta é, mas será que hoje a lei de Deus pode nos dar vida? Ou será que ela é apenas um instrumento de morte para nós? A questão é que, ao mostrar quem nós somos, ela também nos aponta para o nosso Redentor. Por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, veja só, a lei, ela nos conduz como aio para Cristo. Essa expressão aio era justamente um servo que tomava conta dos filhos do seu senhor. Então, ele levava os filhos do seu senhor para a escola, ele conduzia até a maturidade, até que ele chegasse à maturidade e pudesse ir sozinho. Então, a lei, ela teve esse papel na vida do ser humano de nos conduzir para Cristo, de apontar para Cristo. Ou seja, quando eu vejo a lei de Deus, quando eu vejo o que Deus requer de mim, que eu olho para mim, eu chego à conclusão de que eu preciso de um Redentor. Eu preciso que Deus providencie, de fato, uma justiça perfeita, porque eu não tenho justiça própria. E essa justiça é providenciada por meio de Cristo. Então é por isso que Paulo vai dizer aqui que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pelas obras? Não, pela fé em Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Isso é o âmago do Evangelho, meus queridos. Que infelizmente, grande parte da população evangélica do nosso país não entende. Infelizmente, grande parte da população evangélica não sabe o que é justificação pela fé. Como é que Deus opera a salvação em nós? Mas está aqui, está na Escritura. Deus nos mostra. Eu gostaria então de concluir trazendo algumas breves aplicações para as nossas vidas. Queridos, nós devemos amar a lei de Deus. Ela é boa, ela é santa, ela é justa. Nós lemos aqui o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O testemunho do Senhor é fiel. Está lá no Salmo 19. Se você quiser de uma forma mais detalhada, você vai para o Salmo 119. E você vai ver a maravilha que é a lei de Deus para a nossa vida. A lei de Deus, ela é tão maravilhosa, ela é um mandamento para a vida. Agora que nós temos vida em Cristo Jesus, você quer viver uma vida realmente significativa aqui neste mundo? Obedeça a lei de Deus. A lei de Deus tem até o efeito preventivo. O fato de você obedecê-la, você é prevenido de muitos males que outras pessoas por aí vão sofrer. Mas você não vai passar por ele, sabe por quê? Porque você está obedecendo. A lei de Deus, ela nos foi dada para que nós possamos amá-la, meditar nela de dia e de noite. Por isso que o Salmo diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O salmista chega a dizer que
que a lei do Senhor são como favos de mel para Ele. Então, que a lei do Senhor seja assim para você, seja preciosa, que você possa amá-la, que você possa se apegar a ela, que você possa entender que a sua felicidade verdadeira neste mundo depende da sua relação com a lei de Deus. Mas que você também possa entender que o pecado é um parasita oportunista, sorrateiro e que conduz à morte. Veja, queridos, como eu disse, muitas vezes as pessoas elas subestimam o pecado, elas minimizam a gravidade dele, a malignidade dele, mas ele é terrível. O pecado, ele adentrou e ele adentra sorrateiramente as nossas vidas. E às vezes a gente até acha assim, não, mas isso aqui é uma bobagem, isso aqui é uma coisa assim tão irrelevante, Deus não se preocupa com isso aqui, Deus tem coisas mais importantes para se preocupar, mas aquilo ali vai trazer um estrago terrível para a sua vida, é como um parasita que vai consumindo o hospedeiro, levando à morte. Enquanto ele estiver lá, ele vai continuar consumindo. Enquanto ele estiver na sua vida, ele vai continuar causando mal a você. Então, que você possa destruir ele, abraçando a Cristo, porque a lei nos conduz a Cristo, aquele que nos concede vida eterna. Que você possa então entender, se você até hoje ainda não entendeu, você acha que não, eu cumpro a lei, eu não sou tão mal, eu sou um bom cidadão, eu faço coisas boas, enfim, veja, a lei de Deus mostra, você é um pecador miserável, precisa de Cristo para a salvação, então não se engane. Se você até hoje não entendeu isso, peça que Deus abra a sua mente, o seu entendimento, ilumine o seu entendimento para que você possa de fato compreender a lei de Deus verdadeiramente e ver quão pecador você é, ver o seu estado, ver o quão necessitado você é de Cristo, ver o quão precioso é Cristo para o pecador, que você possa recebê-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Queridos, a lei também nos conduz a Cristo, a nós que servimos a Deus, porque nós sabemos, quando nós olhamos para a lei, ainda que na condição de convertidos, habitados pelo Espírito Santo, não é? Mas nós olhamos para a lei, nós sabemos, nós amamos a lei de Deus, nós queremos cumprir, mas muitas vezes nós falhamos. Nós não somos capazes de dar a perfeição que a lei exige. E nós voltamos para Cristo. A nossa suficiência está nele. Nós, de fato, confiamos, não nos nossos méritos agora, depois da conversão, mas nós continuamos confiando em Cristo. Vivemos em santidade, sim, mas confiamos em Cristo como nosso mediador para adorar a Deus, para adentrar na presença de Deus com as nossas orações, para participar da ceia. É confiado nos méritos de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a guardar a sua palavra em nossos corações. Amém.